Olá, olá, olá! Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a professora Roseli Prado. Informática para concurso é sempre o nosso bate-papo. Aqui a gente está com foco na Banca Vunesp, falando sobre Microsoft Windows. Aqui nós vamos falar um pouquinho de pasta. A gente sabe que pasta, ela entra para nós na estrutura do nosso sistema operacional para permitir a organização dos nossos arquivos e também dos nossos programas. A gente lembra sempre que essas pastas podem conter subpastas. Muito bem. Fazendo uma observação, a palavra diretório nos remete também ao elemento pasta. A palavra diretório é muito mais utilizado quando a gente trabalha com sistema operacional estruturado. Por exemplo, aqui dentro do nosso próprio sistema operacional, se você ativar o prompt de comando, você vai visualizar uma janela onde somente vai ser executado ações por meio de linhas de comando. E essas linhas de comando ocorrem por meio, como o próprio nome diz, comando. E a gente fala que diretórios são as divisões, né? São as pastas que são criadas. Inclusive, a gente até tem, né, um comando nesse espaço chamado de dir, que é um comando que a gente utiliza para listar o conteúdo, né, daquele diretório, que depois vai ser visualizado como ícone no ambiente Windows. Então, falar de pasta e falar de diretório, a gente carrega exatamente a mesma leitura e interpretação, a mesma proposta de identificação. Pasta e diretório, um local, um sistema operacional, que a gente utiliza, né, para organizar os nossos arquivos, as nossas pastas, pode conter subpasta ou subdiretório, que a gente carrega a mesma linha de leitura e interpretação, ok? Lembrar que essas pastas levadas para as provas pode conter arquivos, pode conter subpasta, pode conter programas, ou pode estar vazias, ter somente a pasta. E é com essa leitura que agora a gente vai conversar. Vou apresentar para você uma questão que foi cobrada, uma questão bastante interessante, em 2023, né, para ser mais exato, julho de 2023, na Prefeitura de Mirassol, pela Vunesp. A Vunesp disse: observe a seguinte estrutura de pasta. E essa estrutura de pasta mencionando o sistema operacional Windows 10, e essas pastas estão sendo exibidas por meio do explorador de arquivos. Lembrar, né, a tecla do Windows mais a letra E, a gente abre o explorador de arquivos. Muito bem. Analisar. Quando a gente tem, eu vou chamar de seta, essa setinha para baixo, representa que ela está aberta, mostrando todo o seu conteúdo. Então, para a gente analisar, eu até fiz aqui para vocês uma linha de interpretação. Essa pasta temp está com todo esse conteúdo, que, por sua vez, tem uma subpasta 2023, olha, para nós visualizar, tudo bem? Que, por sua vez, tem uma outra subpasta chamada trimestre 1 e uma outra subpasta chamada trimestre 2. Essas pastas têm a setinha, significa que elas têm conteúdo e elas estão abertas, mostrando para o usuário qual é o seu conteúdo. Por exemplo, se essa pasta temp estivesse para a gente, ó, dessa forma, olha, uma setinha dessa forma, ia simbolizar que ela tinha conteúdo, mas eu não estaria visualizando o seu conteúdo. Se não tem nenhuma setinha, somente a gente vê, por exemplo, uma pasta temp sem nenhuma informação aqui, significa que ela não possui subpasta. Então, por exemplo, a pasta 2023 tem uma subpasta que é trimestre 1 e uma subpasta que é trimestre 2. Por sua vez, ó, trimestre 1 tem essa, 1 janeiro, 2 fevereiro e 3 março.
A gente não visualiza nenhuma setinha aqui na sua esquerda, o que simboliza que elas, o que para nós, não possui o que para nós, subpasta. Eu posso falar que essas pastas estão vazias? A resposta é não. Eu só posso afirmar que elas não têm subpasta. Estar vazia, eu teria que ver essas pastas abertas, que não acontece aqui na nossa imagem. Depois, nós temos uma outra sub de 2023, que é trimestre 2, que, por sua vez, tem 4, que é abril, 5, que é maio, e depois a gente vai visualizar que tem uma, olha para nós, chamada trimestre 3 e trimestre 4. Então, a gente começa a visualizar toda essa sua, o quê? Hierarquia. Para nós, o trimestre 1, o trimestre 2 e depois o trimestre 3, olha, que vai seguir para nós essa linha aqui dentro, sabendo que dentro de trimestre 3 e trimestre 4 não existem subpasta. Lembrar que dentro, olha, de 2023, nós temos trimestre 1 seguindo, trimestre 2, e se a gente continuar seguindo aqui, olha, a gente vai visualizar que nessa proposta, o que nós vamos ter, seguindo, né, esse elemento, outras pastas e, por sua vez, fazendo leitura subpasta. Então, é importante o usuário analisar a presença da leitura de pasta e as suas respectivas subpastas. O que a VUNESP nos fala aqui? Considere apenas o último nível de pastas de cada subpasta dentro de 2023 que contém um arquivo. Aí você fala, caramba, eu não vejo nenhum arquivo, eu só vejo uma estrutura de pasta. Agora veja, assinale a alternativa que indica quantos arquivos existem dentro da estrutura de pasta de 2023. Então, olha, dentro de 2023, eu tenho uma pasta que é trimestre 1, que, por sua vez, tem Jan, Feb e Março. Dentro de 2023, eu tenho trimestre 2, que, por sua vez, tem 4, que é abril, e 5, que é maio. E eu também tenho o trimestre 3 e o trimestre 4. Agora, veja, considere que apenas o último nível de pasta de cada subpasta contém um arquivo. Aqui, olha, trimestre 4 é o último subnível, o último nível, não tem mais nada aqui dentro. Então, aqui, olha, existe um arquivo. Como fala, ou o que para nós? O enunciado. Aqui também é o último nível de pasta. Então, também possui um arquivo. 5 também é o último nível de subpasta. Possui um arquivo. Abril também é o último nível. Possui um arquivo. Março, aqui para nós, também possui um arquivo. Feb também possui um arquivo. Janeiro também possui um arquivo, porque é o último nível de pasta, ou seja, dentro dessa não tem mais nada. Então, o que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a alternativa D responde a nossa questão. Dentro da pasta 2023, eu tenho toda essa estrutura. O trimestre 1 não é o último nível, porque dentro de trimestre 1 eu tenho janeiro, fevereiro e março. Trimestre 2 não é o último nível, porque eu tenho 4 e 5, que é abril e maio. Abril e maio, né? Perdão. E trimestre 3 eu não vejo passe, então é o último nível. Trimestre 4 eu também não vejo passe, então é o último nível. O último nível é aquele que não representa pasta, mais pastas lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada de provas, ok?
Eu tenho uma outra pasta chamada para nós de gabarito, certo? E aqui dentro eu tenho uma pasta chamada de 1, chamada de 2, chamada de 3. Então, provas é o último nível, não tem nada dentro. Gabi, para nós, tem 3 subpastas. Então, Gabi não é o último nível. Dentro de 1 eu não tenho subpasta, então ele é o último nível. 2 eu não tenho subpasta, então ele é o último nível. O 3 eu tenho uma outra subpasta aqui, ó, chamado A. Então o 3 não é o último nível, quem será o último nível será A. Então pensar nessa estrutura usando esse termo aqui, ó, último nível de pasta. Então, 2023 tem todo esse conteúdo. Trimestre 1 não é o último nível. Quem é o último nível? 1 JAN, que não tem subpasta, 2 FEV, que não tem subpasta, 3 MAR, que não tem subpasta. Trimestre 2 não é o último nível. Quem é o último nível? 4 abril e 5 maio. Trimestre 3 não tem subpasta, então é o último nível. E trimestre 4 não tem subpasta, é o último nível. Ou seja, um arquivo dentro de 1 JAN, um arquivo dentro de 2 FEV, um arquivo dentro de 3 março. Um arquivo dentro de 4 abril, um arquivo de dentro de 5 maio, um arquivo dentro de trimestre 3 e um arquivo dentro de trimestre 4. Ou seja, 7 arquivos presentes nessa estrutura de pasta, partindo para nós de 2023. Questão boa, hein? Colocar para estudar, leitura e interpretação. Necessário sempre fazer essa análise cuidadosamente. E sempre observar. Se tem pasta, a gente vai ver essa setinha, né? Ou para nós na linha ou para baixo. Para baixo significa que está mostrando toda a sua hierarquia. Uma questão bacana que deve ter dado um pouquinho de trabalho aí, né, para esses candidatos. Espero ter deixado informação para você. Se vem uma dessa na sua prova, não exatamente essa, a VUNESP dificilmente vai colocar a mesma questão, ela leva a mesma leitura e interpretação, mas a mesma, idêntica, né? Não, mas é a mesma leitura e interpretação, sim. Você sabe fazer sua análise, tá bom? Então, nós vamos ficar aqui com a nossa alternativa D, sendo para nós a nossa alternativa correta. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Tem muita coisa legal para auxiliar nos seus estudos. Até uma próxima questão.